Quando a gente fala em e-commerce, a palavra da vez é comodidade. Vender online exige o desafio de inovar e oferecer para o cliente um atendimento objetivo, fácil e rápido em todas as etapas da jornada de compra e também durante o pós-venda. Já passou o tempo em que as pessoas buscavam essa facilidade somente até o momento do pagamento, e não é segredo para ninguém que a construção de um relacionamento sólido com o cliente digital está diretamente ligada à forma com que a empresa estabelece essa comunicação. O WhatsApp no Brasil hoje possui 120 milhões de contas. Isso coloca o aplicativo no segundo lugar do mundo em número de usuários. Isso significa que ele é uma grande aposta para a eficiência da comunicação no cenário das vendas online. Mas não se engane, porque somente oferecer o atendimento via WhatsApp não é suficiente. Para a maioria dos clientes, a resposta rápida e o atendimento em tempo real são fatores determinantes para a alta satisfação. Hoje, o grande diferencial de utilização do WhatsApp no e-commerce é a possibilidade de agilizar os processos sem necessariamente investir no aumento de mão de obra. Ou seja, você não precisa aumentar o seu quadro de funcionários imediatamente para conseguir garantir que o seu cliente tenha uma primeira resposta em tempo real. Para isso, você vai contar com um novo funcionário virtual, o chatbot. Nesse momento, você deve estar se perguntando como é que você vai utilizar essa ferramenta de maneira efetiva e quais são as possibilidades de uso dela dentro da sua operação. Eu sou Tainá Deletalk e vou te passar 5 dicas de como você pode utilizar o chatbot no seu e-commerce. A primeira dica é o chatbot de pré-atendimento. Sabe aquelas informações básicas que os atendentes precisam saber antes de iniciar de fato um atendimento? Tipo, dar as boas-vindas, perguntar qual setor ele tem interesse de falar, o número do seu pedido, ou então pedir para que ele descreva o seu problema. Isso são etapas extremamente necessárias para a resolução de um problema de forma eficiente, mas que muitas vezes exigem um tempo que pode ser facilmente economizado com o chatbot. Além disso, a primeira resposta que vai ser dada ao seu cliente, ela vai ser dada em tempo real, diminuindo os gaps de espera. O nosso chatbot de pré-atendimento, ele inicia através do gatilho de acionamento do chatbot através do atendimento iniciado pelo cliente. Isso significa que quando o cliente te chamar no WhatsApp, esse bot vai ser acionado. Então, ele vai seguir todo o caminho que for configurado a partir daqui. A primeira possibilidade, que aqui no nosso exemplo a gente tem colocado, é o bloco de horário de atendimento. O que isso quer dizer? É um bloco que é configurado com o horário que os seus atendentes estarão disponíveis para receber esse cliente e chamá-lo, né? E ter essa interação humana. E fora desse horário, esse lead, esse contato seguirá outro caminho. Então vamos lá. Aqui o nosso atendimento ele funciona de 9 às 18. Então a gente cadastra esse horário aqui de segunda a sexta e a partir disso a gente coloca a primeira mensagem. Nesse exemplo, essa mensagem veio com o bloco de botões. Então a gente envia uma mensagem e envia 3 opções de botões para aquele cliente. Se ele selecionar qualquer um desses botões, ele vai ser levado a um caminho diferente. Então, se ele selecionar o suporte, ele vai receber uma mensagem e vai ser direcionado para a equipe de suporte técnico, onde estão cadastrados os atendentes que fazem parte dessa equipe e que irão receber esse chamado na fila. Aqui no comercial, ele é direcionado para a equipe de vendas, que vai acontecer a mesma coisa do suporte, mas para os atendentes que estão cadastrados na equipe de vendas. E aqui para o financeiro. Como o nosso financeiro é feito em outro número de WhatsApp, a gente colocou aqui o link dessa conversa para que ele possa clicar e ir para o outro número de WhatsApp. Aqui embaixo desse bloco de botões, a gente tem as condições. O que isso quer dizer?
O bloco de botões, o bloco de menu ou o bloco de múltipla escolha são blocos que vão segmentar o caminho que você escolher no seu chatbot. Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 caminhos diferentes porque a gente tem 3 botões diferentes. Se a gente tivesse 2 botões, a gente teria 2 caminhos diferentes. Então, aqui são as condições que não vão levar esse cliente a lugar nenhum, né? E a gente vai cadastrar o que a gente quer que aconteça. Por exemplo, se o teu contato não clicar em nenhum botão e não te responder nada, ele iria ficar preso no bot se a gente não tivesse cadastrado essa condição. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a condição de falta de interação, que nesse caso a gente cadastrou 10 minutos, mas que vocês podem escolher aí o tempo em minutos que vocês vão esperar essa resposta do cliente. Então, se em 10 minutos o meu cliente não clicar em nenhum desses 3 botões e não me mandar nenhuma mensagem, a gente vai encerrar o atendimento aqui com o bloco de finalizar atendimento. Aqui você pode colocar ou não uma mensagem de encerramento. Essa segunda condição são as respostas inválidas. Ela serve, por exemplo, para o caso do seu contato não clicar em nenhum botão e te mandar um oi. A gente não tem aqui o reconhecimento de qualquer outra palavra que não seja o clique no botão suporte, no botão comercial e no botão financeiro. Então, se ele não clicar em nenhum desses botões e te mandar a palavra suporte, a gente vai enviar aqui essa mensagem de erro aqui embaixo por 3 vezes. Então, caso ele fale uma quarta vez, o que vai acontecer é que ele vai ser direcionado para a equipe de suporte técnico e essa mensagem aqui será enviada para ele, tá? E esse foi o nosso bot de pré-atendimento. A segunda dica aqui vai ser o chatbot para news de ofertas. Sabe aquela sensação boa que a gente tem quando recebe uma notificação e ela avisa que tem um cupom de desconto te esperando? Ou que aquela promoção que a gente tanto esperava já começou, tipo a Black Friday aí chegando. Agora imagina conseguir mandar essas ofertas para o seu cliente de forma automatizada e também possibilitar que ele te responda sobre os seus interesses, se ele quer ou não falar com o vendedor, poder disponibilizar o link da compra daquele produto específico que ele escolheu. Isso é muito legal, né? E aqui a gente consegue fazer isso. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um chatbot que vai iniciar de uma forma diferente, tá? Lá no chatbot de pré-atendimento, a gente falou sobre o gatilho ser quando o atendimento é iniciado pelo cliente. Aqui, esse gatilho para acionamento do chatbot vai ser através de o recebimento do webhook. Para isso, você vai precisar de uma plataforma de integração, tá? Que pode ser o ActiveCampaign, pode ser o RD Station ou pode ser qualquer outra plataforma que aceite integração via post. Com esse chatbot, ele vai gerar um link de webhook. Esse link de webhook você vai copiar e colocar lá na sua plataforma, seja no link para integração via post ou enviar via webhook tanto no ActiveCampaign como no RD Station, tá bom? E aí esse chatbot vai ser enviado naquele determinado momento onde você incluiu o seu link de webhook. Então, como é que ele funciona aqui? Nesse exemplo, eu coloquei uma mensagem simples que fala sobre a existência da promoção, tá? Envia um link para saber mais. E aí, após essa mensagem, a gente envia um bloco de botões que dá a possibilidade daquele contato falar com um consultor. Então, se ele clicar aqui, falar com o consultor, a gente direciona para a equipe de vendas. Essa distribuição aqui também é um outro tipo de distribuição, que é a distribuição de forma randômica. Então, se a nossa equipe de vendas possui o consultor 1 e o consultor 2, esses contatos eles vão ser distribuídos de forma randômica. Então, um contato vai para o consultor 1, outro contato para o 2, outro contato para o 1 e assim sucessivamente. Aqui a gente também tem as condições, que seriam os 30 minutos sem interação, para o caso dele não clicar
nesse botão aqui e também não enviar qualquer outra mensagem, onde a gente vai finalizar o atendimento, e tem as 3 respostas inválidas. Então, se ele não clicar nesse botão e digitar para você quero falar com o consultor, a gente vai mandar essa mensagem aqui e na terceira resposta inválida, ele vai ser direcionado para a equipe de vendas com essa mensagem aqui. E esse foi o nosso exemplo do chatbot de ofertas. A nossa terceira dica é o chatbot para consultoria e sugestão. A gente está próximo do fim do ano e todos os nichos do e-commerce já estão se preparando para a explosão de vendas e de oportunidades de conquistar e também de reter os novos clientes. Afinal, é um mundo de possibilidades em um único evento. No meio das confraternizações, festas de família, quem nunca se sentiu perdido para escolher aquele presentinho do amigo secreto, da sogra ou então da mãe? É a oportunidade perfeita para ajudar o seu cliente com a lista de sugestões através dele mesmo, o nosso chatbot. Aqui a gente fez um exemplo de acordo também com o funcionamento da Letalk. Então vamos lá. Você pode criar um chatbot com o gatilho também de webhook, mas principalmente incluir o direcionamento no seu bot de pré-atendimento. Então vamos lá. Se eu tenho um bot de pré-atendimento, eu posso colocar aqui um botão de sugestões, né? Aqui está presente, mas para a Letalk seria de fato a sugestão das funcionalidades. Então a gente pode incluir aqui esse botão e a partir disso direcionar para esse bot de sugestões que a gente criou aqui através do bloco direcionar para bot. Então vamos lá. Aqui a gente faz a primeira pergunta, que é justamente as opções que a gente vai dar das sugestões. Aqui a gente colocou sugestões de funcionalidades na Letalk. Então você pode colocar, por exemplo, sugestões de presentes para mãe, para namorado, para namorada, enfim. Pode deixar essas opções aqui através dos botões e caso sejam mais de 3, através do menu. E a partir disso, dar as opções. Então aqui a gente dá a opção do nosso chatbot, aqui a gente dá a opção do nosso envio em massa e aqui a gente dá a opção da integração. Você pode colocar essas respostas através de um link do determinado presente, então você dá as sugestões com o link de compra para cada um deles, ou você pode dar a sugestão com um botão também para aquela pessoa escolher o presente que ela quer dar e direcionar aquele contato para algum atendente, para algum vendedor. Então as possibilidades elas são imensas. Você pode taguear esse contato para que você tenha ali uma visão mais clara de oportunidade de venda. Então tudo isso é possível aqui através do nosso chatbot. A nossa quarta dica é o chatbot de cancelamento. O chatbot de cancelamento ele pode ser feito de duas formas, tá? Se o seu e-commerce, o seu site, ele possui um botão lá de cancelar pedido e o seu cliente pode fazer esse cancelamento sozinho, sem necessidade de um atendente, você consegue colocar esse chatbot através do webhook para ser acionado depois que ele fizer esse cancelamento, para que você descubra o motivo do cancelamento e você possa taguear e metrificar esses motivos para saber qual é o maior gap de cancelamento da sua operação. Outra forma de fazer esse chatbot é incluir ele no seu chatbot de pré-atendimento ou também no seu chatbot de pós-vendas. Por quê? Porque se ele necessita que um atendente cancele o pedido, você pode colocar esse chatbot antes de direcionar para um atendente para descobrir por que ele deseja cancelar aquele pedido e depois finalizar de fato fazendo o cancelamento, direcionando para aquele atendente ou aquela equipe que pode realizar isso. Nesse nosso caso aqui, a gente está utilizando o chatbot via webhook. Então, o nosso cliente ele pode cancelar e depois de cancelar ele vai receber essas mensagens. Ele recebe aqui algumas mensagens iniciais, a gente pergunta se ele confirma de fato essa solicitação e aí depois a gente vem aqui com um bloco de menu perguntando o motivo pelo qual aquele cliente decidiu cancelar.
A partir do momento que ele seleciona um desses motivos, a gente tagueia esse cliente com o motivo do cancelamento, tá? Tagueia também com uma tag de ex-cliente e remove a tag de cliente atual. Então, depois disso, a gente pede para ele um comentário para que ele possa falar, né, mais sobre esse motivo, e aí a gente pede esse motivo através de texto, áudio, da maneira que ele preferir, através aqui de uma pergunta de múltipla escolha. Depois disso, a gente finaliza esse chatbot de cancelamento através do agradecimento, tá? E registramos aqui o cancelamento. Por último, mas não menos importante, a gente tem o chatbot para retenção e também para continuidade desse relacionamento com o cliente. Com esse chatbot, você consegue enviar mensagens pós-compras personalizadas e também interativas para manter o seu cliente pertinho do seu e-commerce, além de incentivar a recompra e também esse relacionamento duradouro. Então imagina o seu cliente abrindo um presente enviado por você no dia do aniversário dele, ou ouvindo um áudio do CEO ou do influencer que faz publicidade da sua empresa na Semana do Consumidor, por exemplo. Quem é que não iria fidelizar, né? Então aqui a gente tem uma dica e também a forma com que a gente faz isso aqui na Letalk. Um dos nossos exemplos, tá? É o nosso NPS do onboarding. Então, após um determinado tempo que o nosso cliente entra aqui na Letalk, ele recebe não só essa, como outras mensagens de acompanhamento, que são determinadas através de um gatilho de tempo que a gente usa lá na nossa automação do ActiveCampaign, mas que você pode utilizar também no RD Station ou também em qualquer outra plataforma que tenha essa funcionalidade e que também receba a integração via post, porque a gente envia também o chatbot através do link do webhook. Então vamos lá. Depois de 15 dias que o nosso cliente entra aqui na Letalk, ele recebe essa mensagem para dar uma nota. Então, ele dá essa nota aqui para a gente e a gente pega e direciona ele para a segunda parte dessa nota, que seria o comentário. Então, você consegue criar vários chatbots para várias ocasiões diferentes e acionar esses chatbots em determinado tempo, de acordo com a sua automação. Essas são algumas dicas exemplificativas de como o chatbot pode ser útil no nicho do e-commerce, mas as possibilidades são infinitas. É uma oportunidade imperdível de otimizar o seu atendimento, levar eficiência, rapidez e comodidade para o seu cliente, além de inovar em uma estratégia de relacionamento. Então não perde muito tempo e comece a aplicar tudo na prática.